Nesse vídeo vamos falar tudo o que não contam sobre amarração amorosa. Mas antes, deixe lembrar que intolerância religiosa é crime. Denuncie. Disque 100. Quem não denuncia compactua com essa triste realidade. E se você ainda não me segue, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Existem cerca de 5 ciclos da amarração amorosa e nesses ciclos ocorre o que acontece com a pessoa amarrada do início ao fim, desde o primeiro dia do trabalho, até a parte final da conquista. Entender esses ciclos te ajudará a perceber se sua amarração funcionou, ou se você foi amarrado por alguém. E todo ciclo é bastante simples. O primeiro processo começa com a entidade requisitada, podendo ela ser de luz ou não, realizando um forte chamado na cabeça da pessoa amarrada. Eles colocam o nome e a imagem nos pensamentos da pessoa e realizam um leve chamamento. Nesta fase, pode ocorrer muita resistência por parte da pessoa amarrada, mas as entidades estão apenas começando. Após esse tempo, as entidades começam a quebrar as forças da pessoa amarrada, colocando na vida dela, cada vez mais imagens, pensamentos e vontade de estar com a pessoa que a amarrou. Na segunda fase, pode haver ainda alguma resistência, mas elas vão sendo quebradas ao longo dos dias, pois as entidades estão colocando apenas os pensamentos bons, positivos e de amor na cabeça da pessoa amarrada. E é por isso que ela vai acabar por ceder. Na terceira fase, já existe a quebra de todas as forças da pessoa amarrada. Ela já aceita que se sente muito atraída e apaixonada por quem a amarrou e para de lutar contra isso. Aí então, se torna fácil para as entidades aumentar ainda mais o sentimento de desejo da pessoa amarrada. Nessa fase, as entidades começam a colocar na cabeça da pessoa amarrada pensamentos mais fortes. Alguns de cunho sexual, de modo que a pessoa amarrada simplesmente não consiga resistir. Na quarta fase, começam a aparecer oportunidades de conquista para quem amarrou. É bom ficar ligado nisso, porque no caso de quem foi amarrado procurar a quem amarrou, quem realizou a amarração deve agir nesta fase, porque a pessoa amarrada está cheia de vontades e de desejo por ela. Se quem amarrou agir nesta fase, a pessoa amarrada simplesmente não consegue se conter, e se entrega de corpo e alma, fazendo tudo o que foi vendo e sonhando devido à ação das entidades. Na quinta fase, já não existindo mais forças para quebrar, e nem mais barreiras para ultrapassar, pois já não existe mais medos, nem receios, então, ocorre a união das duas pessoas em questão. Mas as entidades continuam remexendo na cabeça da pessoa amarrada, cada vez mais, com pensamentos cada vez mais fortes, com sentimentos de amor, e com desejos cada vez mais sexuais e de maior atração. E a união se torna simplesmente impossível de não acontecer, dependendo somente que quem amarrou tenha vontade de ocorrer essa união. E apenas o tempo irá acabar com o sentimento de quem foi amarrado. E isso, se acabar, afinal, com o trabalho, você terá a chance de reconquistar. É importante dizer que nem todas as pessoas passam por esses 5 ciclos. Alguns são quebrados ou simplesmente nem chegam a começar. E isso pode depender de vários fatores, dentre os quais, cito alguns. O mais comum no caso da amarração não surtir efeito, é devido que pessoa que a faz, no momento da execução, não ter se ligado à espiritualidade da maneira que deveria. Ou simplesmente, não seguir as recomendações como deveria seguir. E nestes casos, nem sequer passamos pela primeira fase. E no caso de falta de experiência do magista para a realização do ritual, o ciclo nem sequer começa, pois as entidades não são convocadas. 2. No caso do ciclo ser quebrado ao meio, a amarração também não terá resultado. Sim, infelizmente isso pode acontecer. Isso se dá devido a fatores como falta de fé, ou a pessoa descobrir que algo foi feito para ela e assim, recorrer à espiritualidade para ajudá-la. 3. Imagine que na terceira fase, em que a pessoa está começando a gostar de você, de repente, ela para e perde o interesse. E isso pode ocorrer devido a um contrafeitiço que a pessoa amarrada possa ter te feito, ou porque quem realizou a amarração, não continuou o trabalho de forma correta. 4. Faltou fé de sua parte. Lembremos que o mestre disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, posso afirmar que nem todas as pessoas passam pelos 5 ciclos da amarração amorosa. Muitas, nem sequer começam. E nem sempre isso costuma ser culpa do magista que fez a amarração. Como disse, pode ser que a pessoa amarrada simplesmente percebeu o que estava acontecendo e procurou ajuda espiritual, antes de que o trabalho fosse terminado. Ou quem encomendou a amarração, não teve fé suficiente e não seguiu os preceitos como deveria seguir. Eu sei que é chato para muitos, ouvir isso de não ter fé, e que por isso os trabalhos não dão certo. Mas é a pura verdade. Independente de trabalhos espirituais, a fé é essencial em qualquer situação. Já disse Jesus,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 versículo 1. E também disse, ainda que sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquele monte, mova-te daqui para ali e nada será impossível para vós. Mateus 17, versículo 20. E ainda, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 versículo 6. Vamos lá, você gostaria de estar trabalhando em um local em que não tivessem confiança em você? No final, o que iria acontecer? Não iriam te despedir do trabalho? Pois é, o mesmo acontece com as entidades quando você faz um trabalho espiritual e não confia na ajuda delas. As entidades desistem de trabalhar para quem não acredita nelas, afinal, se não acredita, não adianta nada ficar trabalhando. Devemos lembrar que até Jesus precisava que acreditasse nele. Tanto que ele nunca disse que fez nada sozinho. Sempre disse, vinde a mim. E sempre disse, a sua fé te salvou. E claro, não é nem preciso dizer que Jesus também foi um instrumento da espiritualidade aqui na Terra. Bom, passadas várias semanas, o ciclo chega ao fim e você fica com a pessoa amada. Mas magia não é milagre. Portanto, não dura para sempre. Por isso é necessário estar fazendo manutenção e às vezes até mesmo refazer a magia. Vai depender do tipo de amarração que você fez. Existem vários tipos de amarração amorosa e também vários tempos aproximados estimativos de duração. Até as magias chamadas definitivas recebem esse nome por conta da durabilidade ser um pouco maior. Mas até as definitivas necessitam de manutenção. Vulgarmente fazendo uma comparação, é como se fosse uma escova definitiva. À medida que o cabelo cresce, é necessário fazer manutenção. Nas magias definitivas, à medida que elas vão perdendo sua força, é necessário fazer manutenção. Tudo depende do tipo de amarração que foi feita. Também depende de quem a fez, se trabalhou com forças do bem ou do mal, etc. Nem todas as amarrações são iguais. Muitas podem terminar em apenas meses, enquanto outras podem durar anos. Por isso se torna difícil falar sobre o que vai acontecer muito tempo após o ciclo acabar. O amor tanto pode perdurar, como simplesmente pode acabar. E caso não exista o início dos ciclos, isso significa que a amarração não deu certo e talvez nem tenha começado o ciclo inicial. Também não existe isso de fazer amarração para uma pessoa que nunca teve contato sexual, ao menos uma vez na vida. Já teve pessoas que me procuraram querendo fazer amarração para quem nunca teve contato. A amarração não funciona assim. Em casos como esse, outros trabalhos espirituais serão necessários. E não existem prazos máximos para uma amarração dar resultados. Aliás, não existem prazos máximos para nenhuma magia dar resultado. Isso porque, cada caso é um caso e cada pessoa é única. O que um magista confiável irá te dar, é um prazo médio. Ele não é a própria entidade encarnada que está te ajudando, e muito menos é Deus, para te dar prazos máximos. Portanto, saia fora de falsas promessas. Quem faz isso que quer é somente ver a cor do seu dinheiro e depois, te dar uma desculpa esfarrapada ou até mesmo te bloquear, caso você esteja fazendo um trabalho à distância. É como eu sempre falo, não se pode acreditar em tudo o que vê na internet. Procure acompanhar o magista e ver os depoimentos dos clientes dele. Estou no Facebook como Sacerdotisa da Bruxa Évora, Alta Magia e no Instagram como Elvira Bastos Sacerdotisa. Nessas redes sociais você poderá ver vários depoimentos de meus clientes. O que um magista pode te dar é um prazo médio, podendo a magia acontecer para mais, ou para menos. Eu já fiz vários rituais que no mesmo dia a pessoa teve a outra procurando por ela. Já fiz que deu resultado na mesma semana, também em menos de 15 dias e em menos de um mês. Mas também já fiz trabalho que demorou quase um ano para dar resultado. Conforme expliquei, cada caso é um caso. Também é necessário seguir à risca o recomendado e os preceitos, e também ter fé. Os prazos médios de meus trabalhos é de 28 dias, podendo acontecer para mais, ou para menos. Quanto ao trabalho de amarração, dependendo do ritual, ele pode levar esse período de tempo até começar a fazer efeito, e até poder observar a primeira fase. Caso já tenha passado esse período de tempo, recomendo que faça uma consulta para ver o que está acontecendo. Talvez seja necessário fazer outro tipo de ritual e talvez, até mesmo, procurar outra pessoa para realizar, ou ainda fazer algo mais forte. Só lembrando que nem tudo se resolve com amarração e que é imprescindível que se faça uma consulta antes, para ver o que as entidades te aconselharão. Às vezes a separação de vocês ocorreu porque alguém lançou um feitiço.
E nesse caso o que é necessário fazer, primeiramente, é desfazer o que foi lançado e muitas vezes desfazendo o que foi lançado, a relação volta ao normal. Em outros casos, existe uma rival no meio e nesse caso é necessário fazer uma separação de rival. Noutros casos, o que está gerando a separação são obsessores e então é necessário afastá-los que a relação também pode vir a voltar ao normal. Também é necessário deixar claro que isso que as pessoas, até alguns famosos, dizem por aí, que a amarração mexe com o livre-arbítrio e que isso, e que aquilo. Bom, vamos lá. Qualquer magia feita que envolva diretamente ou indiretamente outra, já está intervindo no livre-arbítrio. Darei um exemplo. Quem faz uma abertura de caminhos para conseguir uma única vaga de emprego, também está mexendo no livre-arbítrio. Afinal, essa vaga poderia ser para outra pessoa. As pessoas repetem padrões e palavras que outras fazem e falam, mas sem saberem o que estão fazendo e falando. Sempre digo que alguns paradigmas podem e devem ser quebrados. Tem tanto esotérico e sensitivo que eu vejo nas mídias sociais, inclusive famosos com milhões de seguidores, falando mal de amarração, mas ensinando a fazer banhos e simpatias que qualquer pessoa encontra no Google ou no YouTube. Fico pensando que diferença vai fazer na vida das pessoas, alguém ensinar coisas que qualquer um pode encontrar com facilidade. Ao meu ver, a diferença está em alguém ao menos esclarecer dúvidas que a maioria não esclarece. Se fosse tão fácil pegar na internet e fazer, sem ter ensinamentos reais, ninguém sofreria por amor e nem por nada no mundo. Não é mesmo? Em minha opinião, esse povo fala mal de amarração porque desconhece o que é, ou porque não tem aptidão para realizar esse tipo de trabalho. Porque se realmente conhecesse de magia, saberia que qualquer uma que envolve diretamente ou indiretamente a uma pessoa, está intervindo na questão do livre-arbítrio. Mesmo as magias que são feitas com o intuito de estar ajudando a outra pessoa, ela também intervém no livre-arbítrio, só que de um modo positivo. Enfim, cada caso é um caso e magias não são receitas de bolo que será igual para todo mundo. Por isso, só mesmo através de uma consulta temos como indicar o melhor a ser feito. Me procure para fazermos a consulta e juntos veremos o que eu posso fazer para te ajudar a trazer a pessoa amada de volta. E se você quer aprender magia com alguém experiente que tem 39 anos de dedicação à espiritualidade e que vem ajudando a tantas pessoas nesses longos anos, em todas as áreas e não somente na área amorosa, venha fazer o curso de magia online. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço. Entre algumas das minhas mediunidades, cito algumas: vidência, cura e a incorporação. Maga e sacerdotisa na alta magia. Sacerdotisa da bruxa Évora. Da mesma mestra de São Cipriano na alta magia e trago comigo a linha de São Cipriano. Mentora espiritual, terapeuta holística, palestrante, cartomante e numeróloga. Para marcação de consultas, trabalhos espirituais, palestras, mapas astrais e numerológicos, bem como assinatura cabalística e consultorias, à distância e presenciais. Cursos online de magia, de desenvolvimento mediúnico e de empoderamento, entre em contato através do WhatsApp, 32 99 100 98 54. Se você estiver fora do Brasil, basta acrescentar o mais 55 antes do 32. Se gostou das informações do vídeo, curta e compartilhe com alguém que você acha que precisa saber sobre esse assunto. Também me siga, pois estou sempre trazendo assuntos sobre a espiritualidade e sobre o místico. Agradeço a todos os meus clientes e seguidores pela confiança em mim e em minhas entidades. Um beijo de luz e que o Pai Maior te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.